Eu sou o engenheiro civil Acácio Santos, perito judicial. E é uma alegria enorme te receber aqui, neste primeiro dia, para a nossa aula 1. Aquilo que eu gosto de chamar de Marco Zero. E por que Marco Zero? Porque exatamente daqui, deste ponto de partida, que a gente vai construir tijolo por tijolo. O entendimento sobre uma área que pouca gente conhece, que tem pouquíssima concorrência e que você vai ter outra visão. Isso eu posso falar com tranquilidade de quem vive. Transformar a forma como você enxerga a sua profissão de engenheiro ou de arquiteto. Hoje, neste primeiro encontro, a gente vai falar de legislação, de conceitos, dos procedimentos básicos e principalmente das oportunidades de trabalho que existem na perícia de consumo de água. Então respira fundo, separa um caderno, porque o que vem pela frente é denso e prático e é, acima de tudo, aplicável na sua realidade. Mas antes disso tudo, eu já quero reforçar com você o seguinte: somente 2 números, repito, 2 números que estão aí na sua tela é que irão entrar em contato com você com relação a qualquer assunto do laboratório pericial, beleza? Somente esses 2 números. Qualquer número diferente disso é golpe. Então, olha, não esquece, somente esses 2 números. Eu reforço, qualquer número diferente é golpe. Tá legal, pessoal? Vamos dar sequência à nossa aula. Deixa eu já combinar uma coisa com você, logo de cara, sobre o que a gente vai ver aqui nessa aula. Eu não vou dar definição solta, jogada no ar, para você decorar. Eu vou te dar conceito amarrado na lei que o sustenta, na norma que o regula e no caso real que o comprova. Porque perícia, meu amigo, minha amiga, é isso, é técnica com lastro. É o que você afirma somado à prova do porquê você pode afirmar aquilo. Então, se em algum momento parecer que eu estou insistindo numa lei, num número, numa súmula, isso é de propósito. É porque é exatamente esse rigor que vai fazer diferenciar o seu laudo lá na frente. Antes da gente mergulhar, é justo que eu te diga com clareza qual o objetivo desta primeira aula, para que você saiba exatamente onde a gente vai chegar. O objetivo aqui é te apresentar uma visão geral de legislação, dos conceitos e dos procedimentos básicos que cercam a perícia de consumo de água. E junto com isso te mostrar onde estão as oportunidades de trabalho pericial. Repara que eu não estou te prometendo, nesta primeira aula, te tornar um perito pronto e acabado. Isso seria desonesto da minha parte. O que eu estou te entregando hoje é o alicerce. E alicerce, todo engenheiro sabe, é o que sustenta tudo o que vem depois. E para quem é esta aula? Ela é para você, arquiteto, para você, engenheiro, e também para o formando. Aquele que ainda está na faculdade, mas já tem interesse em atuar como perito judicial, ou perito extrajudicial, ou assistente técnico, junto ao poder judiciário do seu estado. Se você se encaixa em algum desses perfis, eu te garanto, você está no lugar certo, na hora certa. E eu quero ser muito honesto com você sobre a divisão dos nossos 2 dias, porque isso organiza de fato a sua expectativa. Hoje, nesse primeiro dia, o nosso foco é o panorama. O que é, por que existe, quem pode fazer, onde estão as oportunidades e quanto ganha um perito. É o mapa do território. Amanhã, segundo dia, a gente desce do mapa para o terreno. É quando eu te mostro o passo a passo da perícia, com metodologia de campo, a inspeção detalhada do hidrômetro, o cálculo das economias no condomínio, a tarifa progressiva. Quer dizer, hoje você entende o jogo, amanhã você aprende e joga. E um dia prepara o outro. Por isso, insisto, que você esteja com a gente durante esses 2 dias. Não perca! E quem é que está falando com você? É justo que eu me apresente, não pela vaidade do currículo, mas para que você saiba que aquilo que eu vou te ensinar vem da prática, vem do campo, vem da nomeação de verdade. Eu sou engenheiro civil, idealizador do laboratório pericial,
professor de pós-graduação e de curso de perícia judicial. Sou perito judicial nomeado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pela Justiça Federal. Sou engenheiro perito judicial em avaliações e perícias judiciais pela UF. Especialista em avaliação e perícia judicial pelo IPOG. E especialista em engenharia diagnósticas em edificações pelo IMBEC. Tenho ainda curso de extensão em direito imobiliário pela IMERJ, Escola de Magistratura, em avaliações de imóveis urbanos pela PUC-Rio e patologia das estruturas em edificações pela PUC-Rio. Eu não te digo isso para te impressionar. Eu te digo porque cada uma dessas linhas representa um caso, uma nomeação, um laudo que foi para os autos. E é essa bagagem que eu quero dividir com você. Fica aí, vem comigo. E eu faço questão de dizer uma coisa, talvez que te surpreenda. Nada disso que está no meu currículo caiu do céu. E nada exige que você tenha décadas de estrada. Cada uma dessas especializações eu fui buscando à medida que os casos foram chegando. Primeiro veio a nomeação, depois veio o aprofundamento. Eu te conto isso porque é comum um colega, o perito iniciante, achar que precisa ter um currículo enorme antes de começar. E não é assim. Você começa com a sua habilitação, que já basta por lei, repito, e vai se especializando no caminho. O título vem para somar, não para travar a sua largada. Agora eu quero te mostrar, de forma concreta, onde é que a gente já atuou como perito judicial nessa área. Porque isso te dá a real dimensão ampla da demanda. E preste atenção na variedade dos imóveis, porque é aí que mora oportunidade. Lugar de perito é no campo e o caminho se faz andando. A gente atuou em perícia de consumo de água num bairro residencial, numa ação civil pública, em que o objetivo era verificar a existência de falha no abastecimento de água. Atuamos também numa universidade federal, onde o objetivo da perícia era verificar se as cobranças faturadas pela concessionária estavam corretas. E esse mesmo objetivo, verificar a correção das cobranças, se repetiu numa unidade hospitalar, no shopping center e em um hotel, pessoal. Olha só, olha o tamanho disso. Residência, universidade, hospital, shopping, hotel. São perfis completamente diferentes da tipologia do imóvel, diferente de consumo. E em todos eles existiu o quê? A dúvida técnica que só um perito poderia esclarecer para o juízo. É esse o mercado que está aberto na sua frente e você precisa ficar atento. E eu quero que você repare numa coisa que une todos esses casos, do bairro residencial ao hotel. Em todos eles, a pergunta de fundo era a mesma. O que está sendo cobrado corresponde de fato ao que está sendo consumido? Muda o tamanho do imóvel, muda o número de unidades, muda a complexidade da rede hidráulica, mas a pergunta técnica central é sempre essa. E é por isso que depois que você domina um método, você consegue transitar em todos esses tipos de perícia. O método é o mesmo, o que muda é a escala. E amanhã, quando a gente abrir a metodologia, você vai ver com esse mesmo olhar, esse mesmo roteiro se aplica tanto numa casa quanto a um condomínio inteiro. Pessoal, detalhe por detalhe. Observe, eu não quero que você acredite em mim, só na palavra. Fato alegado e não provado é fato inexistente. Por isso eu trouxe aqui um trecho de uma sentença real, em que o próprio magistrado elogiou o trabalho pericial realizado pelo Acácio Santos. Deixa eu ler com você o que ficou demonstrado através dessa perícia. Ficou identificado que o consumo de água do autor era faturado pela tarifa mínima. A gente vai abordar a tarifa mínima, então, lá na nossa aula de amanhã, e não pelo consumo medido no hidrômetro. E a divergência saltava aos olhos. 2.720 metros cúbicos faturados pela tarifa mínima, enquanto o consumo real era de 735 metros cúbicos, o que foi efetivamente medido no hidrômetro F17AA.
00512. Repara na distância entre um número e outro. A cobrança por estimativa só justifica em situações excepcionais, que não era o caso dos autos. Resultado: a concessionária foi condenada a revisar as contas dos últimos 10 anos e restituir em dobro aquilo que cobrou maior. Isso é o poder de um laudo irrefutável, perfeito. E eu quero ler com você, com calma, um pedacinho do que o perito concluiu naquele laudo, porque é uma aula em si. Diz o trecho: por tudo que foi visto e constatado, foi identificado que o consumo de água do autor é faturado pela tarifa mínima e não pelo real consumo medido no hidrômetro. A divergência pode ser evidenciada se compararmos o consumo faturado mensalmente contra a média do consumo medido no hidrômetro. Repara na elegância técnica. O perito não acusa, ele demonstra, ele coloca os dois números lado a lado e deixa a diferença falar por si. E aí entra um detalhe jurídico que vale o seu caderno. A cobrança por estimativa até se justifica em situações excepcionais. E esse mesmo artigo já justifica isso, ok? Vamos lá. Só que no caso dos autos, a concessionária vinha cobrando a tarifa mínima multiplicada pelas unidades, desprezando a leitura do hidrômetro sem nenhuma justificativa. E isso, como o próprio perito apontou, viola o artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor. Olha, como técnica e direito andam de mãos dadas. Foi a leitura correta do hidrômetro, um dado puramente técnico, que destravou toda essa tese jurídica e levou à sentença do magistrado. Lugar de perito é no campo, mas a técnica, a teoria faz toda a diferença. E não é só o juiz que reconhece um bom trabalho pericial. Deixa eu te mostrar uma mensagem que eu, Acácio Santos, recebi de uma advogada depois de entregar um laudo pericial. Ela me disse, e eu cito: excelente, bem descritivo, didático e de simples entendimento. Gostei muito do seu trabalho. E completou: excelente trabalho, não te perco mais. Que o perito tem que entregar um melhor. A cada perícia entrega o seu melhor laudo, como se fosse o último, ok? E eu quero que você preste atenção no porquê dessa reação. O porquê tem uma lição valiosa aqui. Um laudo que é bem claro, que é didático, que qualquer pessoa consegue entender, independente de ser engenheiro ou arquiteto. Esse laudo não fideliza só o juiz, ele fideliza o advogado, que é quem vai te indicar para o próximo caso, para o próximo caso e para o próximo caso. Quando ela me diz, não te perco mais, ela está dizendo na prática que acabou de virar uma fonte recorrente de trabalho pericial. E é assim que essa carreira se constrói. Um bom laudo de cada vez, gerando a confiança que abre a porta. Eu costumo dizer que o laudo pericial é o cartão de visita do perito. E talvez você esteja se perguntando: professor, por que é que o senhor está aqui, dedicando essa manhã a isso? Eu vou te responder com toda a sinceridade. Eu estou aqui hoje para te ensinar a rentabilizar o seu diploma. Esse diploma de engenheiro, de arquiteto, que custou anos de estudo e que muitas vezes fica subutilizado. E para te apresentar as oportunidades reais de trabalho na perícia de consumo de água. Eu recebo com muita frequência mensagens de colegas e de profissionais que estão com uma demanda crescente de solicitações por conta do aumento do consumo de água e que não sabem como atuar. A demanda já está aí, batendo na sua porta. O que falta, e olha, o que é interessante, é gente capacitada para atendê-la. É exatamente essa lacuna que eu quero te ajudar a explorar, a preencher, porque o mercado não está esperando mais profissionais genéricos. Ele está esperando um profissional que sabe fazer essa perícia específica, com método e segurança. E eu te digo mais, essa demanda não para de crescer.
E tem um motivo concreto para isso, pessoal. Toda vez que sobe o custo de água, toda vez que vem uma conta fora da curva, toda vez que o síndico leva um susto no fechamento do mês, nasce ali uma possível perícia, uma oportunidade futura. O problema é estrutural e é crescente. E o número de profissionais que sabe, de fato, atender tecnicamente não cresceu na mesma velocidade. É essa defasagem entre a demanda que sobe e a oferta de peritos que não acompanha, que cria a janela de oportunidade, que eu quero que você enxergue hoje, aqui e agora. Vamos lá? Pois bem, pessoal, se a gente vai falar de perícia, a gente precisa começar pela definição correta, técnica, normativa e não pelo achismo. E quem nos dá a definição é a ABNT, na norma brasileira 13752 de 2024. Olha como a norma define perícia, no item 3.27. Perícia é atividade técnica realizada por profissional habilitado, desenvolvida de forma fundamentada, isolada ou cumulativamente. Averiguar e esclarecer fatos, constatar o estado do objeto pericial. Verificar o atendimento a requisitos e padrões. Apurar o nexo causal de determinado evento e avaliar bens, seus custos, frutos ou direito. Guarda bem essa expressão, apurar o nexo causal, porque ela é o coração do trabalho pericial. E quem é o perito? A figura dos olhos do juízo. A norma diz, no item 3.28, que perito é a pessoa física ou jurídica, legalmente habilitada, responsável pela realização da perícia, registrada onde? No Conselho de Classe Competente, que no nosso caso é o CREA para os engenheiros e o CAL para os arquitetos. Ou seja, para se tornar perito, para ser perito, você precisa estar habilitado e registrado. E você, engenheiro ou arquiteto, já está? E eu vou te confessar porque eu insisto tanto nessa expressão, apurar o nexo causal. Porque é ela que separa o laudo de um perito do palpite de um leigo. Qualquer pessoa olha uma conta e diz, isso está errado. O perito não. O perito demonstra a causa, foi hidrômetro desgastado, foi erro de leitura, foi ar na tubulação, foi vazamento interno. Cada uma dessas respostas é um nexo causal diferente, com um responsável diferente. E é justamente esse encadeamento entre a causa técnica e o efeito na cobrança que o seu laudo precisa o quê? Construir. Guarda essa palavra. Ela vai voltar muitas vezes ao longo desses 2 dias. Pegou a visão? Vamos lá. Mas além da norma técnica, a gente ainda tem a lei. E aqui eu quero te tranquilizar de uma vez por todas, pessoal, em relação a uma dúvida muito comum. Será que eu posso, de fato, atuar como perito? A resposta está na lei 5.194/66. Respira. Olha o que diz o artigo 7º dessa lei. As atribuições profissionais do engenheiro e do arquiteto consistem em estudos, projeto, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. Repara que a palavra perícia está lá, expressa no texto legal, ao lado das vistorias e das avaliações. Quer dizer, a perícia não é um favor que alguém te concede. Ela é uma atribuição legal sua, engenheiro, que decorre diretamente da lei que rege o quê? A sua profissão. Você não precisa pedir licença para ninguém. Você precisa, sim, se capacitar para exercer com excelência aquilo que a lei já te autoriza a fazer, ok? E para que não reste nenhuma dúvida do arquiteto e urbanista que está me assistindo, interessado em atuar nessa área, a gente ainda tem a Lei 12.378 de 2010, pessoal. Essa lei, no seu artigo 2º, estabelece que as atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em diversas coisas,
E no inciso 6º, ela lista de forma expressa vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem. De novo, a palavra perícia preto no branco, no texto da lei. Então, juntando as duas leis com a norma da ABNT, a conclusão é uma só. E eu quero que ela fique cravada na sua cabeça. Tanto o engenheiro quanto o arquiteto têm, por lei, a atribuição de realizar perícias. O caminho está legalmente aberto. O que vai te diferenciar é o método. E é disso que este workshop trata. E repara, como o legislador foi generoso ao listar essas atribuições. Ele não disse só perícia, ele disse vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem. Isso quer dizer que ao se firmar como perito de consumo de água, você está abrindo uma porta, você está abrindo um corredor interno de atuações conexas. O laudo e o parecer técnico que estão nessa mesma lista são exatamente os produtos que você vai aprender a entregar. A lei já te deu o leque. Cabe a você aprender a usar cada uma delas. Ok? Vamos lá, pessoal. Agora que a gente já afirmou que você pode atuar, vamos ao conceito central. Afinal, o que é perícia de consumo de água? Preste atenção nessa definição, porque ela vai te acompanhar do começo ao fim da sua carreira nessa área. A perícia de consumo de água é uma área especializada da engenharia diagnóstica, que investiga anomalias, irregularidades ou discrepâncias entre o volume de água efetivamente consumido em um imóvel e o valor que está sendo faturado pela concessionária de saneamento. Em outras palavras, existe uma diferença entre o que foi consumido e o que está sendo cobrado. E o perito é quem investiga com técnica a origem dessa diferença. E ela serve como quê? Como ferramenta, pessoal, ao mesmo tempo técnica e jurídica, para resolver impasses que muitas vezes acabam em disputas judiciais entre o consumidor, seja ele residencial, comercial, industrial e a empresa fornecedora de água. Repara que o consumidor pode ser de qualquer natureza. Isso amplia e muito o seu campo de atuação. E eu quero chamar sua atenção para duas palavras dentro da definição, porque elas são a chave de tudo. Volume efetivamente consumido de um lado e valor faturado do outro. A perícia mora exatamente no espaço entre essas duas. Quando elas batem, não há litígio. Quando elas divergem, nasce o caso, nasce um processo. E o seu papel como perito é medir com técnica esse espaço, provar com método qual é o consumo real e confrontá-lo com o que foi cobrado. Amanhã eu vou te mostrar na prática como que se determina esse conjunto real, lendo o próprio hidrômetro. É mais simples do que parece, é sensacional, fascinante, incrível. E o que exatamente esse perito analisa? Eu gosto de organizar o trabalho em 3 grandes frentes. E hoje eu te dou a visão geral, porque o detalhe, como executar cada uma, isso é um assunto do nosso aprofundamento. A gente vai trazer isso no nosso curso completo, mas não vem ao caso ainda. A primeira frente é a análise documental e do histórico de consumo. Preste atenção, é o trabalho de escritório, de olhar as faturas, de entender o comportamento do consumo ao longo do tempo. A segunda frente é a inspeção do hidrômetro, do medidor em si. E porque ali já te adianto de forma técnica, tem teste, tem detalhe, que a gente vai ver com calma. E a terceira frente é o diagnóstico de manifestações patológicas e de vazamentos ocultos, que é onde a sua formação de engenheiro ou arquiteto faz toda a diferença. E olha que essas 3 frentes exigem um profundo conhecimento das normas da ABNT, com as diretrizes técnicas de instalações prediais de água fria e quente, das resoluções das agências reguladoras,
das portarias do Inmetro e do Código de Processo Civil. Quer dizer, é uma especialidade que une o técnico e o jurídico. E é exatamente essa união que a gente torna tão valiosa e tão pouco concorrida. E deixa eu te dar um aperitivo de cada uma dessas 3 frentes, que são de suma importância, só para você sentir o sabor do que vem amanhã. Na análise documental, você vai pegar o histórico de faturas e verificar o ponto fora da curva, aquele mês que destoou dos outros meses. Na inspeção do hidrômetro, você vai aprender a ler o medidor, a checar os lacres, a verificar se ele registra corretamente. E no diagnóstico de patologias, você vai investigar vazamentos que não se veem a olho nu. Hoje fica o panorama dessas 3 frentes. Amanhã, na metodologia, a gente abre cada uma delas com checklist, com técnica de campo, com passo a passo da verdade dos fatos. Por isso, o dia da manhã é inegociável. Pessoal, amanhã a gente está com um material muito legal, muito interessante. Mas agora, vamos a uma distinção fundamental, que organiza toda a sua atuação como perito. A perícia de consumo de água pode ser realizada em 2 âmbitos principais. E você precisa saber qual deles está pisando, ok? O primeiro é a perícia judicial. Aqui, o engenheiro ou arquiteto é nomeado por um juiz de direito para atuar de forma totalmente imparcial, emitindo um laudo técnico que vai servir de base para a sentença do magistrado naquele processo. Repara na palavra imparcial. O perito do juízo não é parte nem da autora nem da ré. Ele é do juízo. Ele é dos fatos. Ele é o olhar do juiz. O segundo âmbito é a perícia extrajudicial ou assistência técnica. Aí muda o jogo. Aqui, o profissional é contratado por uma das partes. Pode ser o consumidor, pode ser a concessionária, para elaborar um parecer técnico que fundamente uma reclamação administrativa, uma contestação do laudo judicial ou uma prova técnica para subsidiar uma ação futura. São 2 papéis distintos, com posturas distintas, e você pode atuar nos 2. Entender essa diferença é o que separa o amador do profissional. E eu quero que você guarde uma diferença de postura entre esses 2 papéis, porque ela é sutil e decisiva. Quando você é o perito do juízo, a sua lealdade é com os fatos e com a verdade técnica. Você não pode pender para nenhum lado, ainda que simpatize com uma das partes. Você é imparcial, técnico. Já quando você é o assistente técnico, você foi contratado por uma parte e o seu papel é legitimar, evidenciar a leitura técnica que favorece quem te contratou, de forma ética, sempre claro, dentro da verdade dos fatos. Porque mentir destrói a sua reputação. Isso é um fato. São 2 papéis diferentes. E o profissional sério sabe exatamente qual está usando em cada uma delas, em cada processo, ok? Não perca essa visão. O trabalho do perito é um, do assistente é outro. E que conclusões esse trabalho pode chegar? Ao final de tudo, o perito emite um laudo pericial ou um parecer técnico pericial, que responde aos questionamentos formulados pelo juiz e pelos advogados das partes. E é esse documento que você pode concluir por diferentes caminhos. Eu te trago 5 dos mais comuns. Preste atenção, anota. Primeiro, que o hidrômetro estava com defeito, desgastado pelo tempo, superestimando o consumo. Segundo, que houve erro de leitura ou de digitação por parte dos funcionários da concessionária. E olha que isso é mais frequente do que você imagina. Terceiro, existe um vazamento oculto na rede interna do imóvel. E que a atenção que você tem que dar, que é de responsabilidade do consumidor. Quarto, que ficou comprovado a passagem constante de ar pela tubulação pública, o famoso ar na tubulação, que o hidrômetro registra como se fosse água.
E o quinto, que houve fraude ou manipulação do medidor pelo próprio usuário. Repara que cada uma dessas conclusões aponta um responsável diferente. E é esse o seu laudo, com método, que define para que lado a balança da justiça vai pender. E deixa eu te aterrissar essas 5 conclusões em situações que você reconhece. O hidrômetro desgastado é como um velocímetro velho que marca a mais, registra o consumo que não houve. O erro de leitura ou digitação é o funcionário que anota o número trocado e aquilo vira o que? Conta, números, dinheiro. O vazamento oculto é aquela água que escapa dentro da parede, ali durante o jardim, e que, com atenção, é responsabilidade do consumidor. Por quê? Porque já passou no medidor sentido instalação interna. A passagem de ar e o caso em que o cano fica sem água, entra ar e o medidor gira como se estivesse passando água. E detalhe, além de pagar água, você paga esgoto a mais. E a fraude? O que é? É a manipulação profissional do medidor. Repara que das 5, algumas responsabilizam a concessionária e outras responsabilizam o consumidor. E é esse o seu laudo, friamente técnico, que vai dizer de quem é a conta. Amanhã, repito, amanhã, num caso real, você vai ver como se prova cada uma delas, apurando detalhe por detalhe. Agora, para você começar a reconhecer essas demandas, quando elas aparecem, eu vou te apresentar os tipos mais comuns de caso que chegam à mesa do perito de consumo de água. São basicamente 4 grandes grupos. O primeiro, e talvez o mais frequente de todos, é a divergência no valor da conta em razão do consumo de água. Aquela conta que veio fora da curva, muito acima do normal. O segundo é a cobrança indevida, que é o que questiona a própria legalidade ou correção daquilo que foi cobrado. O terceiro é a necessidade de instalações de medidores no imóvel, quando se discute a viabilidade e a obrigatoriedade da medição individualizada. Respira fundo, vem comigo. E o quarto é a falha no abastecimento de água, que toca não só no bolso do consumidor, mas um direito fundamental, o quê? Do cidadão, ok? Cada um desses 4 grupos rende perícia, rende trabalho, rende honorários periciais. E hoje eu te dou o panorama, o passo a passo de como atacar cada um deles, que é o que a gente vai destrinchar no nosso próximo encontro. E eu quero te mostrar rapidinho que cada um desses 4 grupos tem lastro em decisão judicial de verdade. Não é categoria que eu inventei. A divergência no valor da conta aparece em ações ordinárias, movida por condomínios contra a concessionária. A cobrança indevida, em ações que se discute a própria cobrança, ok? A necessidade de instalações de medidores em demandas sobre viabilidade da medição individualizada. E a falha no abastecimento em ações civis públicas, movidas muitas vezes pelo próprio Ministério Público. Eu te trago isso hoje no panorama, amanhã no detalhe. A gente vai ver como cada tipo desses traduz um quesito a ser respondido pelo perito do juízo. Ok? Amanhã, mas vamos lá. Mas você pode estar se perguntando, professor, por que é que existem tantas divergências nas cobranças de consumo de água? Porque esse problema é tão grande a ponto de gerar um mercado inteiro de perícia. A resposta tem uma raiz estrutural e vale a pena entendê-la. Acontece que, apesar das concessionárias deterem a responsabilidade do fornecimento de água para os municípios, muitas delas deixam de quê? De abastecer grandes regiões, alegando necessidade de obras de infraestrutura. Obras que, na verdade, deveriam ser obrigação do poder público. E aí, o que sobra para o consumidor? O que sobra? Sobra ter que resolver por conta própria o seu problema de abastecimento, recorrendo a poços artesianos ou a caminhão-pipa.
muitas vezes contrariando as próprias regras das concessionárias. Quer dizer, cria-se um cenário confuso em que o serviço falha, o consumidor se vira como pode e a cobrança continua chegando. Esse descompasso é exatamente o terreno fértil onde nascem as divergências que você, perito, vai ser nomeado para esclarecer. E olha que situação curiosa e até injusta se forma nesse cenário. A concessionária que deveria abastecer não abastece plenamente. O consumidor que precisa de água se vira com poço ou com caminhão-pipa. E no fim do mês a conta chega assim mesmo, muitas vezes calculada por estimativa e não pela água de fato que passou pelo hidrômetro. É a tempestade perfeita para a divergência. E cada uma dessas situações, repara, é um nexo causal esperando para ser apurado por um perito. Onde o leigo só vê confusão e revolta, você, capacitado, vê uma demanda técnica bem definida e uma oportunidade de trabalho. Pessoal, lugar de perito é no campo, caminho se faz andando. E para você dimensionar o tamanho desse mercado em números, olha o número. Eu adoro esse número, porque o número não mente, pessoal. Deixa eu te trazer um dado que assusta, mas é real. Qual o número de ações estimadas nos tribunais de justiça comum? Você sabe? Deixa eu te falar. Do total de 17,7 milhões de ações que ingressam nos tribunais estaduais todo ano, pelo menos 4 milhões de ações são relativas às perícias de consumo. Faz a conta comigo. Isso representa 23% do total. Quase um quarto de tudo que entra na justiça estadual tem a ver com relação de consumo. E olha, dentro desse universo gigantesco de relações de consumo, a água, esse bem essencial que todo mundo usa todos os dias, ocupa uma fatia relevante. Eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine esse oceano azul de demandas. E imagine quão poucos são os profissionais preparados para atuar tecnicamente nelas. E é aí que está a sua oportunidade. Eu quero que você faça uma reflexão comigo em cima desse número. 23% de 17 milhões de ações. Ou seja, a gente está falando de ações de consumo todo ano, só na Justiça Estadual. Agora pensa, quantas dessas tocam direta ou indiretamente em serviços essenciais, como água, esgoto e energia? Uma fatia enorme. E quantos engenheiros e arquitetos na sua cidade estão tecnicamente preparados para atuar como perito nessas ações? Pouquíssimos, né? É esse descompasso. O oceano de demanda de um lado, punhado de profissionais preparados do outro, que faz desta uma das oportunidades mais promissoras que eu conheço para quem tem o seu diploma de engenheiro ou arquiteto. Pessoal, olha o número, 23% de 17 milhões. Agora, como é o nosso trabalho? Qual é o nosso trabalho técnico? E onde encontra o jurídico? Eu preciso te apresentar a base legal que protege o consumidor. Porque é ele que dá força ao seu laudo. E tudo começa com uma definição. Afinal, quem é o consumidor? O artigo 2º caput da Lei 8.078, o nosso Código de Defesa do Consumidor, dispõe, em termos claros e expressos, que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Repara na amplitude disso, pessoa física ou jurídica, quer dizer, aquele morador que recebe a conta de água na sua casa, é o consumidor. Mas o condomínio, o hospital, o hotel, o shopping, todos eles como pessoas jurídicas que utilizam o serviço como destinatárias finais, também são consumidores.
E estar sob a definição de consumidor significa estar sob o manto protetor do Código de Defesa do Consumidor. Guarda isso, porque muda completamente o jogo. E essa amplitude de definição de consumidor tem uma consequência prática enorme para você, que eu não quero que passe batido por você. Como a pessoa jurídica também, ela é consumidora. Todos aqueles casos que eu te mostrei lá no começo, a universidade, o hospital, o shopping, o hotel, o condomínio, todos eles entram sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor. E por que isso importa tanto? Porque o Código de Defesa do Consumidor traz mecanismos poderosos a favor do consumidor, como a inversão do ônus da prova, que em bom português joga para a concessionária o dever de provar que a cobrança está certa. Amanhã você vai ver um caso real. O juiz é aplicando exatamente isso. E quanto o seu laudo pesa nessa balança? Quer saber mais? Vem comigo no Caminho Te Explico. E o Código de Defesa do Consumidor não para na definição. Ele vai além e qualifica a água de um jeito que dá mais peso ao nosso trabalho. Deixa eu te mostrar. O Código estabelece já no seu artigo 1º normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social, com base na Constituição Federal. E ele define os serviços de saneamento básico, água e esgoto, e também a energia como bens essenciais à vida humana, que devem ter fornecimento adequado e contínuo. Isso está nos artigos 6º, inciso 10 e 22. Além disso, ele garante a efetiva reparação pelos danos causados, no artigo 6º, inciso 6. E aqui está o ponto que eu quero gravar em você. A água é um direito constitucional e básico de todo cidadão. É dever do Estado proteger a sua saúde e a sua segurança contra os riscos provocados por práticas inadequadas no fornecimento de produtos e serviços, inclusive os públicos. Ou seja, quando você faz uma perícia de consumo de água, você não está só discutindo dinheiro, você está, no fundo, protegendo o direito essencial à vida. Isso dá nobreza e dá força ao seu laudo pericial. Olha, hoje, às 19 horas, nós iremos abordar um caso prático real, já judicializado, em que nós atuamos como perito do juízo e o juízo utilizou para subsidiar a sua sentença. Então, não falte, porque teremos bônus e muito mais. Eu quero que você sinta o peso da qualificação de estar como perito, porque ela engrandece a sua profissão, seja de engenheiro ou arquiteto. Quando a lei diz que a água é bem essencial à vida, de fornecimento adequado e contínuo, ela está dizendo que a discussão sobre a conta de água não é uma discussão qualquer. É uma discussão que toca a dignidade da pessoa humana. E esse seu laudo, você, perito, vai trazer a verdade técnica para dentro dessa discussão tão importante. Não é pouca coisa não, tá? Você é o perito do juízo. Você não é um mero verificador de contas. Você é a ponte entre o fato técnico e a justiça, num tema essencial à vida. Carregue esse trabalho com orgulho. Afinal, você é o perito, os olhos do juízo. Vem com a gente hoje às 19 horas. E para você ver isso não só na teoria do professor, na vida real, a gente vai apresentar alguns casos de manchete, jornal e decisão dos tribunais. Eu separei alguns exemplos que falam por si. O portal G1 do Rio de Janeiro, em 6 de agosto de 2025, noticiou que moradores do Rio denunciam cobranças irregulares nas cobranças de água, como síndicos relatando valores muito diferentes de um mês para o outro. A TV Tribuna, em Santos, em 2 de junho de 2025, mostrou moradores de condomínios assustados ao receberem contas de água de até 190 mil reais no litoral de São Paulo. E tem um caso que a Copasa foi condenada por cobranças excessivas, justamente porque não comprovou que o hidrômetro funcionava regularmente. Lembrando, pessoal, que no nosso curso completo,
a gente aborda fraudes e adulterações em medidores, tá? Lá tem um material sensacional, uma pesquisa apurada. E os tribunais acompanham. No acordo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ficou assentado que, havendo cobrança elevada, que destoa do consumo apurado e não se desincumbindo a concessionária de demonstrar a regularidade dessa cobrança, é cabível a nulidade do débito, em linha com o entendimento pacífico do STJ. Quer dizer, a imprensa denuncia, o cidadão reclama e o judiciário decide. E no meio de todo esse caminho, sabe quem é necessário? É o perito do juízo. E eu junto essas peças de propósito para você enxergar o quê? O ciclo completo. Repara. E os honorários? Eu trago um exemplo real, pessoal, real de nomeação, em que os honorários periciais foram fixados em R$ 5.648, de acordo com a súmula 360 do TJRJ, que estabelece o quê? Que para as perícias de engenharia de menor complexidade relativa à água, esgoto, energia ou telefonia, os honorários podem ser fixados em até 4 salários mínimos. E te dou um conselho que vale ouro. Quanto antes você se cadastrar nos tribunais, mais rápido vira o seu resultado. Como dizia um aluno meu, engenheiro mecânico, que foi nomeado justamente para uma perícia de consumo de água. E o caminho, professor, se faz andando. E eu quero te dar um conselho prático. Não espere estar pronto para se cadastrar nos tribunais. Faça o seu cadastro já. O cadastro é o que coloca seu nome na lista de onde o juiz puxa as nomeações. Sem ele, você pode ser o melhor técnico do mundo que o seu telefone não toca. Eu tive um aluno, engenheiro mecânico, que me mandou mensagem contando, todo feliz, que tinha sido nomeado para a sua primeira perícia. E foi justamente em consumo de água. E ele riu dizendo aquilo que eu sempre repito: o caminho se faz andando. Então anda, cadastre-se, aceita o primeiro caso e o segundo virá mais fácil que o primeiro. Lugar de perito é no campo, o caminho se faz andando. Mas os tribunais são só a primeira fonte. Deixa eu te mostrar as outras, anota aí, porque elas ampliam muito o seu leque de atuação, inclusive fora do processo judicial. A segunda fonte são os condomínios, na figura dos síndicos. Um síndico que recebe uma conta de água absurda, dividida entre dezenas de unidades, precisa de um laudo técnico para contestar aquela cobrança coletiva. E ele vai procurar quem? Um perito. A terceira fonte são o quê? Os advogados. E essa fonte é preciosa, porque o advogado que confia no seu trabalho passa a te indicar e te contratar, caso a caso, como perito ou como assistente técnico. Lembra da advogada que me disse, não te perco mais? É exatamente isso que eu estou falando. E calma, tem a quarta fonte. São as pessoas físicas ou jurídicas, o consumidor individual ou a empresa que precisa provar a irregularidade de uma cobrança, seja para uma reclamação administrativa, seja para instruir uma ação. Repara que essas 4 fontes formam uma rede que se retroalimenta. Você faz um bom laudo para um advogado, que te indica para um condomínio, que te apresenta a um morador, que vira o seu próximo caso. E é assim que a roda gira. E eu quero reforçar, porque essa fonte dos advogados, na minha experiência, é a mais valiosa de todas a longo prazo. O síndico te chama quando tem um problema pontual. O morador te chama uma vez. Mas o advogado, esse trabalha com litígio, é o ganha-pão dele. Então, todo o tempo, mês após mês, ano após ano, ele lembra de você. Quando ele encontra um perito que entrega um laudo claro, didático e bem fundamentado, ele não te solta mais, porque você passa a ser o trunfo técnico dele em cada caso. Lembra do print da advogada dizendo, não te perco mais? Aquilo não é um elogio vazio, aquilo é um contrato informal de recorrência. Construir essa confiança com bons advogados pode sustentar uma carreira sólida, uma carreira inteira, pode te gerar bons honorários. E aí vem a pergunta,
que não quer se calar. Professor, quanto é que ganha um perito na prática? Um perito de consumo de água? Eu vou te responder com transparência, sem prometer fortuna fácil, mas também sem diminuir o que é justo, ok? O valor médio é de 4 salários mínimos por laudo pericial de consumo de água. Porém, pessoal, ela serve como base para você utilizar no seu estado, mas a decisão final é do magistrado, ok? Esse é o parâmetro. E ele tem base, inclusive na súmula 360 do TJRJ, que fixa para as perícias de engenharia de menor complexidade, relativas à água, esgoto, energia ou telefonia, os honorários equivalentes até 4 salários mínimos vigentes na data do arbitramento. Olha, preste atenção, numa palavra que muda tudo, esse valor pode variar de acordo com a complexidade da perícia. Pensa comigo, uma perícia de um imóvel residencial. É simples, né? Agora, uma perícia de um hotel com 270 unidades, um hospital, um condomínio gigante. Aí é outra história, completamente diferente. E os honorários acompanham essa complexidade. Na prática, eu explico para o juiz de acordo com a complexidade. Aqui tem a súmula, mas eu tenho casos que foram homologados com valores maiores que 4 salários mínimos. A gente vai abordar isso lá no nosso curso completo de perícia de consumo de água, que tem um módulo onde todos os alunos terão acesso ao meu material didático. E eu quero fazer uma continha rápida com você, para tirar isso do abstrato. Se um laudo simples gera em torno de 4 salários mínimos e ao longo do mês você consegue conciliar algum desses laudos com a sua rotina, e lembra que grande parte do trabalho é home office, sem bater ponto, né, pessoal? Você começa a desenhar o quê? Uma renda relevante, 4 salários mínimos, a partir de um diploma que talvez está parado, né? Ou que talvez não tenha sido utilizado por questão de oportunidades. E isso só na ponta de menor complexidade, que é de 4 salários mínimos, quando você sobe para os casos de hotel, de hospital, de condomínio grande, o valor por laudo cresce junto. Quer dizer, o seu teto não está fixado em 4 salários mínimos. Ele está fixado na sua capacidade técnica de assumir casos maiores. E essa capacidade é justamente o que esse workshop te ajuda a construir. De fato, esse é o nosso propósito, ok? E se essa altura você ainda está em cima do muro, deixa eu te dar 8 motivos bem objetivos para começar nessa área agora, e não daqui a algum ano, daqui a 2027, 2028. Pessoal, agora! Vamos gerar renda com teu conhecimento. Primeiro, você tem flexibilidade de horário, porque você não precisa bater ponto para realizar as perícias de consumo. Segundo, anota, você consegue compatibilizar essa atividade com outras e ter mais tempo com a sua família. Eu tenho colegas que são seletistas e fazem a perícia no final de semana, no sábado. Pode, pessoal, pode. Claro, você vai justificar, mas olha, oportunidade, você não vai largar o seu trabalho, ok? Terceiro, é um trabalho majoritariamente em home office. Eu saio uma semana do mês para fazer as vistorias. O restante do mês eu estou em casa ou no meu escritório trabalhando. Pode ser feito até nos finais de semana. Quarto, qual é o investimento de começar nessa área? É um investimento baixo. Eu falo, pessoal, você vai ter um laudo de 6.400? Quanto que é um curso desse? A gente está preparando o nosso curso completo de perícia de consumo de água, onde os alunos vão ter vários bônus, vão ter modelos reais. E detalhe, nós já temos resultado, ok? Quinto, a demanda é alta, como a gente já viu pelos números apresentados pelos tribunais. Sexto, a concorrência é pouca. Faça uma pergunta aí. Quem você conhece, engenheiro arquiteto, que tem a expertise em perícia de consumo de água? Conta nos dedos. Acho que você não tem nem como contar. Tá? Poucos profissionais estão capacitados. Sétimo, a remuneração é boa. 4 salários mínimos por laudo. De um modo geral, professor, aqui no meu estado, eu tenho vários alunos em todo o Brasil, mas de um modo geral, tem casos em que, por exemplo, na Bahia já tive aluno 4.500, em Minas Gerais 5.500.
São Paulo ali 6.500. Então varia, mas são bons honorários porque você já tem a técnica. E oitavo, e talvez o mais libertador de todos, você não precisa ter anos e experiência como engenheiro ou arquiteto para atuar nessa área. Repara que esses 8 motivos se somam. Não é um ou outro, são todos juntos ao mesmo tempo. E é raro, muito raro, uma área que reúne tudo isso de uma única vez, pessoal. Agora, eu quero que você repare uma coisa rara sobre esses 8 motivos. Normalmente, a gente troca uma vantagem por uma desvantagem. Liberdade de horário costuma vir com estabilidade. Alta remuneração costuma vir com alta concorrência. Aqui não. Aqui o jogo é diferente. Aqui você tem, ao mesmo tempo, flexibilidade, baixo investimento, alta demanda, pouca concorrência e boa remuneração, sem precisar de décadas de experiência para entrar. Eu trabalho nesse meio há anos e te digo, é raríssimo encontrar uma janela com todas essas condições alinhadas de uma vez. E janelas, você sabe, não ficam abertas para sempre. Quanto mais gente descobrir essa área, mais a concorrência vai aumentar. Por isso eu bato nessa tecla. O melhor momento para entrar é agora, now. Não perca tempo. Pessoal, não perca tempo. Rentabilize o seu conhecimento agora. Vem comigo no Caminho Te Explico. Para baixar o material é só apontar o seu celular para o QR Code. Primeiro ponto importante. Segundo, durante a aula nós liberamos a senha e essa senha vai ser utilizada para emitir o seu certificado. Terceiro, hora da foto. Você vai tirar uma foto nossa e marcar no seu Instagram, @Laboratório Pericial, que eu irei compartilhar no meu para o Brasil inteiro saber quem é você que está aqui com a gente. E melhor, isso pode ser utilizado em trabalhos futuros. Quer saber mais? Vem comigo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença na aula 1 e a gente se vê à noite, ao vivo, na live às 19 horas. Não se esqueça, águia voa com águia. Sucesso e luz no seu caminhar.